Oi. Oi lá no fundo. Pensa na responsabilidade, senhora Frida, uma honra. Eu sou de Santa Catarina também, Concórdia. Isso. Meu pai era Banco do Brasil, pensa. 2 Mato Grosso, 2 no Sul, 2 no... E a gente foi. Somos em 6. É um prazer enorme estar aqui. Agradeço ao convite. E quando a Raquel falou comigo, a gente ficou meio entre as viagens, né, que dizem que eu tenho rodinha no pé. Isso é coisa da minha mãe. A minha mãe fala que eu devo ficar mais. Eu também acho, mas eu não consigo. Eu não sei por quê, porque eu tenho um lastro assim fantástico por aqui. E ela até sugeriu um tema, e eu, independente do tema da palestra, eu falei, não, eu tenho 2 mantras para mim. Eu tenho 2 coisas, 2 frases, 2 que me seguem. E um deles é o tema dessa palestra. Mas, para quem não me conhece, eu sou Maria Inês Mota Nogueira de Sá Bandeira Rocha. Eu vou falar que eu não tenho o sobrenome da minha mãe, e que algumas vezes as pessoas veem isso e falam, nossa, você tem nome de princesa. Tá bom, né? Então tá. Aí, quando pediram o currículo, para eu passar o currículo, eu passei o que eu considero o meu currículo profissional e eu passei o que eu faço para mim e por mim. Aí falou, nossa, você tem currículo de rainha. Falei, opa, já subi de status. Mas tem um porquê tudo isso de nome, que não tem o nome da minha mãe. Depois, se alguém tiver curiosidade, eu posso contar no final da palestra. Mas essa pessoa aqui, que hoje está youtuber, né? Não gosto muito de falar do digital influencer, que eu acho que isso, eu me influencio mais por pessoas do que eu tenho intenção de influenciar. Porque assim, eu sou uma captadora, uma grande ouvinte, e acho que a vida vem para ensinar, e a gente não sabe nada. Então, mais eu gosto do que eu capturo, do que eu procuro, assim, não é proposital querer passar. Mas eu queria destacar algumas coisas desse pequeno momento aqui. Que é, primeiramente, falar que eu sou uma técnica contábil. Gente, isso daí eu não vou falar data, porque vai cheirar mofo, tá? É bastante tempo. Não tinha técnica contábil na minha época, eu fui da última turma que assinava balanço. E eu particularmente acho que todo profissional, um médico, um artista, tem que ter uma parte administrativa de conhecimento. Né? Eu sempre achei, na minha vida mesmo, eu falei, eu nunca serei uma empreendedora. Engoli com farinha, já desceu, tá tudo bem, porque eu estou empreendendo, e aconteceu, não foi uma coisa que eu cresci com esse ideal, não tive esse ideal, mas eu percebo quão importante é essa minha formação contábil, né? E essa formação aqui de administração. Só que no meio de tudo isso, eu tenho 45 anos de trabalho, eu me aposentei com 40 anos de trabalho, mais do que merecido. E quando eu percebi, eu fiz um paralelo na minha vida. O que eu aprendi como profissão ou para a minha profissão e o que eu sempre gostei de fazer. Então, quando eu entro nos paralelos, eu sou tecnóloga em agente de viagem e turismo. Eu, além de ter feito o que era o mínimo para poder a minha formação, eu nunca trabalhei na área, mas eu sou uma expertise em aeroporto, em direitos de viajante. O avião não saiu, eu já cheguei a mudar o status do que nos determinaram no aeroporto, no Peru, porque o avião não saiu por causa de clima. Eu provei que o avião não estava com condições, e aí eles pagaram hotel, uns traquejos, e só quem já ouviu falar sabe. Não é uma coisa que você pintar a parede com essa corrida. Só hora que você pega as dicas, os traquejos, você vai saber o que o pintor deve fazer, para que fique legal. E uma outra graduação aqui que eu gosto muito é a graduação de educação ambiental. Eu não fiz gestão ambiental, eu fiz educação ambiental, porque eu tinha um norte na minha vida, que eu iria morar no mato. E o mato, para mim, em Jundiaí, é a Serra do Japi. E eu moro na Serra do Japi. Num lugar que eu tenho cuidado, que se alguém tira alguma folha do lugar, eu vou perguntar por quê. Porque assim, é um lugar que eu amo de paixão. E eu consegui isso, voltar para Jundiaí e morar lá. E como curso extra, de falar de corte e costura, mergulhadora autônoma, socorrista de selva. Você cair lá na mata, eu pego uma camiseta e eu faço uma maca para te levar. E aí você fala, por que tudo isso, né? Quem que quer fazer esse tipo de curso? Primeiro que eu sou assim. E
E eu sou aventureira. Dizem que essa marca aqui no meio da testa da gente, essa aqui entre sobrancelha, é de gente aventureira. Já quiseram botar botox, já quiseram, eu não deixo. Eu falei, não, essa sou eu, não vou tirar. E vou continuar assim. Porque eu acho que meus filhos seguiram por um caminho muito parecido, meus netos moram na mata. Eles são meninos que entram numa cachoeira onde todo mundo fica pensando se dá para entrar, eles já foram. Então a gente tem que ter isso. Eu já socorri muita gente, socorri acidente de estrada, socorri acidente na cidade. Quando eu namorava meu segundo marido, eu achei que ele fosse desistir de mim, porque a admiração dele por mim era tão forte, tão forte, tão forte, quando ele me viu em ação, ele quase morreu. Ele não pode ver sangue. E aí pensa alguém socorrendo um acidente envolvendo criança. Aí a minha filha caçula fala assim, mãe, como é que você tem esse sangue frio para socorrer? Eu socorri essa minha filha de entrar dentro do hospital, não deixar mexerem nela, de pegar ela levando mais de 80 pontos na cara. Eu falei, é simples, minha filha, eu tenho treino. Depois eu vomito lá atrás, mas aqui todo mundo, ninguém vai ver o que eu estou fazendo. Então eu acho que a vida indiretamente nos conduz a gostar de algumas coisas, e a gente tem que se render a elas, né? Apesar de quase matar a mãe do coração, como ela falou, bem esse coração de mãe. Meu pai, quando adoeceu, meus irmãos foram cuidar dos negócios dele, porque ele precisava de ajuda. E aí descobriram um seguro que meu pai fez para que, se me acontecesse alguma coisa, meus filhos ficassem garantidos. Eu falei, pai, acho que ele tem esse negócio aí, né? Ele falou, não, você é muito louca. E louca, com 4 filhos, como é que você acha que eu sou louca? Não está todo mundo bem feliz? Ele falou, você continua louca. Porque ele achava que esse negócio de saltar em paraquedas, não sei o quê. Hoje, eu tenho consciência que a gente tem que respeitar a evolução da vida, né? Eu vou saltar de paraquedas porque é fácil chegar no chão, mas tem outras coisas que, se eu for fazer, eu sou irresponsável. E eu não faço, porque eu gosto muito da minha vida e eu tenho uma vida inteira pela frente ainda. A gente está só começando. Aí, eu vim para falar de uma palestra que liberdade é uma questão de coragem. Quem me dera saber o que ia acontecer aqui hoje. Quem me dera, eu não sabia. Eu vi os temas, eu entendi que a gente estava liberdade do ser, né? O que é liberdade do ser? Eu não sabia realmente o que era isso. Então, esse conteúdo, eu vi em cada pessoa que aqui conversou na roda, eu vi coisas que eu falava, pensei comigo, não errei tanto assim. Eu fiz coisas que foram se alinhavando na minha vida e que me trazem aqui agora, vestida quase de Coco Chanel, porque dizem que é demodé você usar o terninho combinando com a saia. Eu falei, graças a Deus, eu posso, né? Porque às vezes as pessoas falam, que moda é essa? A moda é a minha, o que me cabe, o que eu fico bem. Então, eu não tenho muito essa ligação. E para entender o que era liberdade, às vezes a gente fica buscando a liberdade. Eu quero ser livre do quê? Então, eu acho que a liberdade é você se conhecer. Isso é um exercício profundo. Vem de você se conhecer, você ter a sua autoestima elevada, não é a baixa estima, é a autoestima. Porque aí você faz as suas escolhas dentro de quem você é. Mas na vida, a gente não faz o que quer. A gente tem alguns limitadores que partem para o respeito aos outros. Então, eu preciso de uma voluntária aqui. Quem tem uma voz legal? Voz legal não, assim, que vai falar forte. Você vai falar forte, você foi premiada 2 vezes hoje. E você hoje devia falar, eu quero 2 vezes, ganhar uma vez é sorte. Ganhar 2, gente, já tem um estágio quase milagre, né? 2 vezes a mulher comida aquele pacotão. Eu vou te pedir um favor, vamos ver se você faz para mim. Eu gostaria que você lesse essa mensagem aqui. Liberdade significa o direito de agir segundo seu livre arbítrio, de acordo com a própria vontade, desde que não prejudique outra pessoa. É a sensação de estar livre e não depender de ninguém. Palmas para ela, gente. Sem nenhum estereótipo, sem nenhum instigar, sabe, feminismo, feminista, nada disso. Você com você mesmo, sabe? Porque assim, acima de tudo, você estar livre e não depender de ninguém, não é depender de ninguém financeiramente.
é depender de ninguém para você fazer coisas muito simples, né? Eu tive que ter uma grande liberdade em escolher cozinhar e colocar no meu canal, porque eu não sou cozinheira. É coragem, viu, gente? Foi muita coragem, fui lá e eu tenho receita que passa de 2 milhões de visualização. Eu devo estar acertado, né? Mas foi corajoso. Foi corajoso, mas ninguém sabe o que eu sofri. Porque eu cheguei lá, bonita, poderosa, maquiada, vestida, porque eu sou cozinheira, mas não tão simplesinha. Tá? Aí essa coisa do croque, do arrastapé, da roupa do cavalo, isso daí é só na minha formalidade, porque o meu negócio hoje é estar youtuber, né? E como youtuber eu faço um monte de coisa. Eu vestir coisas que eu gosto também, né? Mas ainda bem que eu moro no mato, que eu fico muito descalça. E aqui, a tradução da liberdade está aqui, a coragem está dentro de cada um. Porque a coragem, para uma pessoa matar uma barata, pode ser um monstro. A coragem para alguém saltar de paraquedas como eu gosto, pode não ser nada. Para ela que fez ali, foi lá no Himalaia, pode não ser nada. Então a coragem é vencer a sua limitação, os seus paradigmas, a sua dificuldade pessoal, sem querer se matar, né? Porque não dá para ter coragem de pular de paraquedas sem paraquedas. Então tem que ter uma coragem planejada, isso é muito importante. E aí, eu contei para vocês um pouquinho sobre eu profissional, da onde eu vim. Uma coisa aqui que eu não falei, esses 27 anos como executiva, eu fui 27 anos, eu trabalhei dentro da Natura. Eu me aposentei como gerente de relacionamento da Natura. O que eu convivi com mulheres, os pelos ficam em pé quando eu digo isso, porque é muita mulher. Eu vi a Raquel 2 vezes que eu estive com ela, ela comentou a falta de solidariedade entre as mulheres. Raquel, eu assino embaixo, minha amiga. Porque assim, o meu canal está chegando a 150 mil inscritos em 2 anos, não com quem eu conheço, justamente com quem eu não conhecia. É impressionante. E eu sempre falava, se um dia eu fosse política, me candidatar a qualquer coisa, eu poderia me candidatar a cozinheira, que agora estou ficando boa, tá? Mas se eu fosse me candidatar a política, eu com certeza ia me candidatar num lugar onde as pessoas não me conhecessem. Porque ali eu chego, eu sou vista como a pessoa que eu sou, e não como a pessoa que os outros acharam que eu não deveria ser. Por eles motivos aqui, até que eu vou caminhar para vocês verem essa quantidade de coragem. Então, eu tenho uma formação muito grande na faculdade da vida, porque quem lida com gente, na proporção que eu lidei, eu tinha equipes que chegavam a mais de 1000 pessoas. Era uma coisa assim, lógico, 98% mulheres. Então, era uma coisa de louco. Gente, já viu quantas TPM eu tinha dentro de uma sala? Por Jesus, eu não aguentava a minha, pensa em tudo aquilo. E você nunca vai agradar todo mundo. E eu aprendi a superar tudo isso até em relação ao meu próprio canal. Por quê? Porque as pessoas acham, devia fazer assim, devia fazer assado. No fim, como determinante do meu canal, eu escolhi, eu vou fazer o que eu acredito que vai transmitir para as pessoas, inclusive no sentido de inspiração e principalmente como dica. Eu dou dica de uma coisa boba da cozinha, de uma coisa boba de um detalhe, que esses dias subiu um vídeo que era como chupar laranja, como consumir a laranja sem descascar. Vocês sabem como é que é? Vão ver lá no canal, tá? Eu dei cartão para um monte de gente aí. Mas teve um monte de gente que falou assim, mas você é doido isso daí? Eu sei desde não sei quantos anos, um monte. Eu falei, mas eu aprendi isso há pouco tempo, não muito tempo pelo menos. E é tão simples, as pessoas não sabem, né? Aí, eu quero contar da Maria Inês, que é filha do seu Pedro Mota e da dona Maria Luísa. Nós éramos em 6 filhos. O sexto já está na barriguinha da mãe. Minha mãe, em 8 anos, teve 6 filhos. E são 5 homens e eu de mulher. Presta atenção na coragem. Já começou ali a queridinha do papai, a bonequinha, no meio de 5. Os meninos tudo bonzinho, tudo legal, e a menina caindo da árvore, tem que costurar a perna, não sei o quê. Não sei de onde vem as coisas, mas você tem que ser uma sobrevivente nesse meio. Nesse momento, nós estamos sem esse meu irmão mais velho,
que por um acidente não está mais conosco. O resto está todo mundo aí para me enlouquecer ainda. É uma coisa de doido. Aqui, do meu casamento, eu tenho meus 3 filhos, a Maria Luísa com 39, Getúlio com 37, Roberta com 36. Esse daqui é o meu grudinho. Agora tem 2 grudinhos, esse e a filhinha dessa daqui. O que é interessante dessa foto? Primeiro que o grudinho é o único autorizado a participar dos meus almoços, nenhum outro, nem marido, nem ninguém. E eu tenho mensalmente almoço com as amigas também, e o grudinho participou uma vez. Ninguém mais entra no meio. E eu trouxe essa foto, as 2 por sinal, porque eu tenho um comportamento, muito legal com os meus filhos. Eu, uma vez por mês, mãe, almoçava só com os filhos, sem mais ninguém. Nada de esposa, esposo, nada de pai, nada de ninguém, eu e eles. São momentos que não vão sair da minha memória. Por que hoje a gente não consegue executar essa mensalidade? Porque essa daqui está morando no exterior e levou minha única neta menina. Então, quando a gente fala em liberdade, qual o conhecimento que eu tenho de mim e dos meus para praticar a liberdade? Porque a liberdade chama a atenção de um filho adulto. De vez em quando a gente bota no colo e ainda não, safadão. Porque agora o povo faz o risco de levar lá para o conselho tutelar, então pega esse moleque aqui desse tamanho, 1,90 m, eu falo, quer levar na bunda? Porque tem, né? A gente é mãe até morrer. De mim você não se livra. Eles são ótimos filhos, pessoas incríveis, seres humanos magníficos. Eu tenho muita honra dos filhos que nós criamos. Aqui são os meus netos, eu tive 7, estamos criando 5. Esse daqui é um neto do coração, ele é o enteado da minha filha. E como enteado, ele faz parte igual a todos. Né? Essa foto é um pouquinho antiga, que essa coisinha aqui tem um cachinho dourado, ela é uma peste, leonina. Vai dar um olé na mãe dela, que dizem que a minha xerecos reduzida piorada. Que a menina é chata, ela faz planilha, eu não. Eu falo para ela, quando eu crescer, eu não vou ficar com você. Né? Eu falei, isso é muito chato, essas coisas. Mas uma é totalmente planilhada, super organizada, né? Que eu falei aqui para as colegas. E a outra, ela é arquiteta, louca de pedra. Ela está sempre, desligam a luz porque ela esqueceu de pagar. Não vou falar mais nada, né? Então, assim, cada família, cada filho, a gente chama tudo igual, mas aí você já viu. E quando esse daqui estava por chegar, que é o Raul, meus filhos todos estudaram fora, formaram e voltaram para casa. Quando eles voltaram, eu falei assim, já que vocês voltaram, eu vou embora. Era pesado, igual vocês. Era isso mesmo. Eu falei, sabe por quê? Eu tive uma vida muito boa, quem me conhece aqui de Jundiaí, a gente era o casal 20, não sei o quê, mas era uma versão que eu não queria seguir. Eu não identificava o modelo do casal para continuar. Eu queria, assim, eu sou uma pessoa muito independente, a liberdade, a coragem, né? Eu tive a coragem de desfazer um relacionamento de 30 anos quase. E aí as pessoas têm coragem de olhar para mim e falar, que foi que não deu certo? Eu falo, como assim não deu certo? Cara, 30 anos, o que você fez durante 30 anos da sua vida? Você não trabalhou 30 anos em lugar nenhum, provavelmente não ficou com os pais, na nossa idade a gente não ficava com os pais até os 30 anos. Você pode ter uma amiga de 30 anos, mas você não tem a regularidade de dormir do teu lado todo dia, né? Então, assim, claro que deu certo, mas a gente tem outras opções. E eu continuo, eu me relaciono com o meu primeiro marido. O pessoal fala assim, mas você é amiga do seu primeiro marido? Eu falei, você tá doida? Eu sou amiga, é ex-marido. Porque é o pai dos meus filhos, a gente frequenta junto, mas vou trocar com o fim desse nessa altura do campeonato? Não fez quando estava junto, fazer agora, que dorme com o outro? Gente, as coisas não se tocam, né? Como é que eu vou ficar com esse trololó? Mas, depois eu vou contar o detalhe do meu primeiro e do meu segundo marido, eles dormem junto. Eu não durmo com ele, mas eles dormem junto. Você acha que é possível isso? Acontece. Aí, quando eu me separei, eu pedi transferência da empresa, fui para uma outra cidade relativamente perto e eu tirei meu fundo de garantia e comprei uma chácara.
Então a coragem tem que ter um planejamento, ter um monte de outra coisa junto. E essa chácara, ela existe até hoje, olha a contadora falando agora, ela existe até hoje e ela faz parte de uma renda acrescida da minha aposentadoria, porque apesar de eu merecer e ser do meu direito, neste país, a aposentadoria é cruel, né? Você acaba tendo 15% da renda que você tinha. Então a gente também diminui muito o modelo de vida. Por quê? Porque é outra fase, entendeu? Outra fase. Então, não faz falta, as coisas não fazem falta. Eu viajo tanto quanto antes, eu me divirto tanto quanto antes, eu compro as coisas que eu acho que eu preciso, só que eu preciso muito menos, graças a Deus, né? E aí, 4 anos depois que eu me separei, eu conheci o meu atual marido. Em 1 ano e pouco eu namorei, noivei e casei. Com um detalhe: quando ele foi pedir a minha mão para os meus filhos, chamou os 3, né? Eu noivei na casa da minha mãe. Um tempo depois ele falou: vamos casar? A gente estava na África, nós ficamos 1 mês na África. Eu sou mergulhadora e ele foi me acompanhar. E quando você mergulha, você mergulhou, você não pode pegar avião em X horas. Como eu tinha uma sequência grande de mergulho, a gente desceu a África de Joanesburgo até a cidade do Cabo por terra. Eu nunca consegui até hoje mensurar, classificar qual foi a melhor viagem que eu fiz com ele. Mas essa foi uma viagem que marcou demais a gente. E aí, quando ele falou, eu falei: tá bom, quando que nós vamos casar? Nós passamos o Réveillon na África, já estava na metade de janeiro. Ele falou: olha, a gente podia casar em novembro, que nós somos os 2 de novembro. Eu falei: ah, não, quer casar, vamos casar logo. Ele falou: quando? Eu falei: dia 12 de 2 de 2012. Ele falou: por que essa data? Eu falei: porque eu quero essa data, não sei nem quando é, mas é essa que eu quero. Quando nós chegamos no Brasil, faltava 20 dias para a data e ninguém sabia de nada. E o cartório não queria aceitar, porque eles têm que ter um prazo. Aí era cidadezinha pequena, aceitou, deu tudo certo. Aí ficou aquela incógnita do nome, tira o nome do primeiro marido, não tira. Aí meu filho falou assim: mãe, quando você morrer, ninguém vai saber que você é a nossa mãe. Por quê? Porque eu não pus o meu nome de pai nos meus filhos. Isso é pra gente aprender. Quem é novinho aqui, ó, presta atenção. O nome do pai, da mãe, tem que vir no nome do filho. Aí eu falei: bom, você tem razão, então não tem problema não parece problema não. Fui lá no cartão e falei: fica tudo. Aí ficou tudo aqui no seu nome da minha mãe. Então o título eu já tenho, só está faltando para um, né? Mas a gente talvez um dia chegue lá. E no nosso casamento só foram os nossos pais, os irmãos e os sobrinhos. E aí eu já estava com 2 netos, né? Que eram o Raul e o Benjamin. E quando eu convidei a minha mãe, ela falou assim: mas com que roupa eu vou? Eu falei: mãe, já resolvi para todo mundo, vai todo mundo de branco. Era fevereiro, tinha passado o Réveillon, né? Todo mundo de uma roupinha branca mais ou menos. Eu não tinha passado Réveillon aqui, não tinha visto roupa de ninguém. E roupa de Réveillon é roupa super à vontade. E eu descobri uma coisa fantástica, gente. A diferença do que a gente fez. Então, olha, aqui é a foto do casamento, a Mames. Essa foto vai para 8 anos. Minha mãe tem 93 anos hoje. E o que é interessante é que não somente essa foto, todas as fotos do casamento, as pessoas reparam na expressão das pessoas. Como está todo mundo de branco, você já reparou quando você olha uma foto, com todo mundo com roupa, sai pena para cá, sai vai ter para lá, sai não sei o quê? Todo mundo ficou olhando roupa, modelo, corpo. Aqui não, aqui todo mundo olhou as expressões. E eu falo isso que eu aprendi depois, que as pessoas quando olhavam o álbum falavam assim: nossa, mas a sua mãe estava tão bem sorrindo, olha, o seu filho estava cantando, ó. Então eu entendi isso através dessa coisa sem querer. E ficou um marco realmente, porque eu falei: olha, daqui para frente, para que gastar com roupa, né? Mas nós vamos, daí para frente, eu passei a ser eu. Esse daqui, eu me aposentei um tempo depois, eu me aposentei em 2017, e eu sou trilheira, assim, caminhante, amante sincera da natureza. Esse daqui, gente, é o caminho do sol. Eu separei o meu cajado para trazer, a empregada guardou. Ah, meu Deus, quase que eu saí daqui para ir buscar, mas não quis perder nada. O que quer dizer aqui? Esse caminho, você vem de Santana do Parnaíba até Águas de São Pedro. E neste caminho são 11 dias de caminhar.
Se é caminho do sol, passa pelos canaviais, pergunta para a gente o que é esse caminho, né? E a história do cajado, quando a gente vai começar o caminho e recebe as instruções, tem um monte de cajado ali no canto. Aí ele fala, vai lá e escolhe um cajado. E a gente vai por identificação, talvez por altura, pela maneira, tem uns que são mais grossos, mais largos, né? Eu escolhi esse daqui. E cada cajado depois ensinaram, ele tem uma mensagem aqui embaixo. E o meu estava escrito onda. E eu pensei, são as ondas que a gente fala, primeira onda, segunda onda, quinta onda, que é a parte tal, a parte tanto, né? De ser a parte industrial. Eu falei, essa é uma outra onda da minha vida. E é uma prática que eu tenho até hoje. Quer me ver? Eu falo que eu sou uma sedentária ativa. Meu médico falou que eu inventei um termo. Eu falei, não inventei não, moço. Eu não vou para academia, mas eu não paro. Inclusive, eu moro, eu tenho cavalo, eu tenho todos os bichos que eu gosto. Então, eu sou uma pessoa que eu não paro. Eu não tenho nenhuma atividade regular de academia, porque eu não gosto. Mas eu faço todas as outras coisas, inclusive pescadora. Uma outra coisa que é um comportamento. Eu sou participante do Rock in Rio desde 1985. São 34 anos. Este ano, Bon Jovi já está no bolso e mais algum. E o que vale a pena contar disso? Que eu participei do primeiro, em 85, que a estrutura era toda de barro. Gente, aquela molhadeira não era água de chuva, era urina. Porque as pessoas não tinham muito, não tinham outros recursos, né? Então você ia mesmo pelo show, pelo gosto. E eu já fui para o Rock in Rio com o marido, eu já fui dirigindo, com o braço quebrado, o marido não quer levar, não pode ir, falei, vamos tá aí, vamos embora. Engessado, com gesso no braço. Você vai comigo, então, fui embora. Já vou com amigos com frequência, já fui com filhos e agora já chegou a vez dos netos. O neto mais velho está na fila, é este ano, vovó. Eu falo, não é este ano ainda, porque ele está com 12. E aí, eu estou segura que eu tenho no meu DNA um modelo de viajar. Eu sei que eu tenho, que muita gente tem, mas eu tenho uma opção na vida, não voltar para onde fui. E eu só voltei para alguns lugares para levar o meu segundo marido, que não conhecia alguns lugares que eu achava o máximo, Jalapão, a Amazônia, o Hotel Juma na Amazônia, alguns marcos assim da minha vida, a Ilha do Breu, que aqui, isso eu fiz questão de levar. O resto, aonde eu vou, eu ainda não fui. E eu tenho um outro, comportamento que é meu, isso é meu. Eu tenho como opção de viagem fazer intercâmbios. Bacanudo falar isso agora, fácil, você escolhe até a faixa etária, um monte de coisa. Na minha época não era. Eu estava sempre no meio de grupos de jovens, não que eu não seja ou não que eu não fosse, mas eu já tinha 30 filhos e tudo mais, e nunca tive impedimento por isso. E nunca tive maus comportamentos porque eu tinha essas liberdades, né? Mas eu tive, em Antigua, na Guatemala, eu escrevi que a moeda oficial, porque eu acho que a vida ensina, e viagem ensina mais, intercâmbio, morar com nativos, ensina muito mais. Aí eu estive em Honduras, a capital é Tegucigalpa, a moeda é Lempira, e essas minhas opções são ligadas eu sou seguidora das civilizações antigas, maias, incas e astecas. Então, fiz caminho inca, fiz um monte de coisas por aí. Aí, Salamanca na Espanha, Auckland nos Estados Unidos, aqui eu já estava youtuber. Eu não validei, não fiz os blogs porque eu estava com o marido. Eu acho muito desagradável. Peraí que eu vou gravar. Não fiz. Mas eu convido vocês para conhecer o intercâmbio do Canadá, que aqui saíram vários blogs, tem dicas super legais de viagem. Aqui eu fiquei 30 dias, eu e 30 dias o marido ia chegar. Ele não chegou, porque não conseguiu sair no período dele. Eu fiquei 60 dias que eu não me recusei a perder um dia sequer. Essa próxima foto é da turma dos Estados Unidos. Eu quis mostrar para vocês o que é uma classe normal de jovens, um mix de cultura. Esse menino aqui tem 6 filhos, gente. Um indiano, pensa, parece uma criança, um molecão, né? Ó, só com coisa de andar. Essa daqui é um exemplo para qualquer uma de nós. Essa MC, ela tem 72 anos. Eu, em Auckland, eu tinha a aula de manhã e 3 dias da semana eu tinha aula extra class. Esse extra class, ela me acompanhava. Vocês não têm ideia o prazer e a vibração dessa mulher. E o medo que eu tinha quando ela pegava o carrinho dela, que a gente ia ver em São Francisco, ó, que ela circulava. Mas olha, eu falei, quando eu crescer eu quero ser isso aqui.
Posso ser um acompanhante, que eu daria muito certo. Aqui eu já estou misturando intercâmbio com o marido, eu faço a parte sozinha, a parte com ele. Aqui nós estamos em toda a costa da Califórnia, desde Napa até San Diego. E aqui foi uma viagem espetacular. E essa é uma outra dica e recomendação que eu deixo. Esse é meu neto Raul. Quando os meus netos fazem 10 anos, eles ganham uma viagem com esta avó. Raul foi para a cidade do México. Aqui a gente rodou as civilizações. É imensurável o que é viver essa experiência. Não tem uma foto que esse menino não esteja pulando ou sorrindo. Ele dormia do meu lado na cama. Tem as práticas que a gente exige. Primeiro eles têm que consultar para onde a gente vai. Ele fez um diário todos os dias. E isso ele conta. Eu fiz uma entrevista com ele também no canal. Mas me surpreendeu quão tímido ele foi, porque ele não é assim, né? E eu introduzia a ele os filmes de romance que eu colocava no iPad, no Netflix. Mas bem assim, meu primeiro amor, bem essas coisas, a Paçuca, porque esses meninos não vêem essas coisas. Gente, ele chega lá em casa, eu tenho uma DVTech, ele fala, vó, o que é que você tem aí? São esses filmes. Vira e Morte Charlie, vem a Mulher Lobo, bem aquele filme que você fala, uau, né? Que água com açúcar, ele amou, então recomendo. E aqui, eu vou traduzir para vocês que se liberdade é questão de coragem, para mim, felicidade é ter afetos e projetos. Essa é a segunda mantra que eu tenho. Isso não é meu, isso daqui é da maravilhosa Lia Luft. E eu trago isso como um propósito. Minha missão é outra, meu propósito é esse. Porque eu acho que se você tem os afetos, né, você não tem o que falar. Afeto é afeto, né? Desamor não existe, só existe amor. E os projetos é toda essa história de vida que eu vivi, não necessariamente planejando viver, mas que eu vi que eu fui costurando as coisas e caí nela, né? Então, eu quero falar de nós que somos uma geração sem idade. Aqui eu estou no Arraial da Ajuda, essa minha perninha tá morena, que agora eu não estou dando sol, também já não tomava. E eu não estou fazendo uma recomendação de livro não, mas esse livro é o cara. Livros na Terceira Idade, ele é um livro antroposófico, eu sou da linha antroposófica, meus netos são alunos da filosofia Waldorf, então a gente tem isso também muito enraizado. E vou deixar para vocês uma mensagem que é o melhor que eu posso deixar. Se vocês puderem copiar e praticar, quando a gente atinge esse patamar da vida, da nossa escolha, eu acho que aqui você consegue conduzir para os afetos e projetos e para superar também as coisas que a vida não é somente doce, né? A vida tem as coisas que não são doces. E para finalizar, convido vocês todas, eu andei circulando entre vocês. Quem não tiver o cartãozinho do Fala Inês, pode pedir, está lá na saída, está aqui comigo, né? Peço mesmo, isso daí o YouTube tem essa mania, tem que escrever, tem que acionar, acompanhe o canal e sou super aberta para sugestões. E de verdade, de coração, eu sou muito grata pela companhia e atenção de vocês. Obrigada.